E aí, meu povo, como é que vocês estão? Muito boa tarde. Vamos para mais uma semana, mais um bate-papo aqui. Esse quadro que ainda não tem nome. Eu não estou conseguindo chegar na conclusão de um nome legal para esse quadro aqui. Então, recebi algumas indicações de nome, mas não me pegaram tanto, então vai continuar sem nome. Mas aqui esse quadro preto e branco dos stories é sobre uma conversa um pouco mais profunda sobre algum assunto relacionado à nutrição, emagrecimento, ganho de massa muscular, tudo mais. Hoje eu quero conversar com vocês um assunto bem pertinente dentro do suporte, que é a questão, não só do suporte, como no geral, que é a questão do hambúrguer na dieta. Você sabe que eu sempre costumo postar os stories comendo hambúrguer de janta. Basicamente todos os meus pacientes têm hambúrguer na dieta, caso gostem, né? De jantar, de opção de jantar, e é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje, como vocês podem montar um hambúrguer da melhor forma para o seu emagrecimento. Então, sem muita enrolação, vamos já para o ponto. A questão do hambúrguer, né? O primeiro ponto do hambúrguer, quando eu falo hambúrguer na dieta, quando eu coloco um hambúrguer lá dentro do plano alimentar de algum paciente meu, é pensando, tanto frango quanto carne, é hambúrguer de carne bovina, né? Ou de frango, é o peito de frango, tá? Quando a gente fala de hambúrguer, eu não estou aqui falando de hambúrgueres congelados. Não estou falando daquele hambúrguer já congelado do mercado, que você compra ali numa caixa, que vem aqueles skins que você pode comprar a unidade, aqueles que hoje você tem ali de algumas marcas, que dá até para fazer na air fryer, que você olha a tabela nutricional. Gente, tem um aqui que eu vou botar, que eu tomei tão susto quando eu olhei a tabela nutricional dele. É esse aqui, tá? Se você tiver no seu mercado, dá uma olhadinha na tabela nutricional dele que você vai se surpreender com a quantidade de gordura que esse bonitinho aqui tem. Tá? Quando eu falo hambúrguer, é comprar ali o quilo da carne ou o quilo do peito de frango e fazer baseado naqueles alimentos, tá bom? Em relação às carnes ainda, a questão de quais cortes você vai optar para ter esse hambúrguer, né? Se for frango, filé de frango, ponto. Aí você pode usar tanto filé, quanto comprar o peito de frango, você moer, temperar da melhor forma ali que você preferir, fazer a forminha do disco, botar para congelar e depois preparar, tá bom? Se for carne, você tem patinho, você tem acém, você tem coxão mole, você tem coxão duro, você tem músculo, você tem paleta, entre outros tipos de corte também, que aí precisaria de uma individualização maior, e aí cada paciente ele vai ter uma quantidade para comer, e vai depender muito da questão financeira também do paciente, tá? Mas se você conseguir ali 1 kg de acém, o mais limpo possível, separar ali bolinhas de 60, 70 gramas, congelar, e você vai ter um hambúrguer pro mês inteiro. Muitas das vezes, você gastando o preço de um hambúrguer de um fim de semana, você tem um hambúrguer pro mês inteiro. Seguindo ainda com a questão das carnes, é muito importante também entender que não adianta ficar dobrando a carne, tá? Principalmente se for carne bovina. Se for frango, ainda dá pra gente manipular ali uma quantidade um pouco maior. Mas na questão da carne bovina, é muito importante ter um entendimento que não adianta ficar pedindo o dobro de carne, porque as carnes bovinas, junto com a proteína, também vem a gordura, tá? Então, dependendo do corte que está sendo usado naquele blend, se você dobrar a carne, você também está dobrando, beleza, dobrando proteína, mas você está dobrando também gordura. E tem carnes feitas em alguns blends, né? Ou dependendo do tipo de corte que você opta, que você vai ter muita gordura se você dobrar a carne, tá? Então não necessariamente vale a pena você dobrar essa carne pensando em mais proteína, tá? Outro ponto muito importante para você ter cautela quando for fazer o seu hambúrguer é a questão do consumo de gordura, né? Quanto mais gordura no seu hambúrguer, mais calórico ele vai ficar. Tá? Então é muito importante você ter cautela no que você vai pôr nesse hambúrguer. Tá? Eu falei na questão de dobrar carne, mas tem outros pontos também muito importantes. E aqui, quando a gente fala de cautela no consumo da gordura, é muito importante ter ali atenção aos molhos, a quantidade do queijo, a adição, né, de bacon, de onion rings, né, que é aquelas cebolas fritas. Então, quando a gente está pensando no hambúrguer caseiro, o mais próximo possível de um hambúrguer clássico, o famoso x-salada, né, que é o pão, carne, queijo, algum molho, salada, pão. Tá? Fugir muito disso vai te gerar ali um consumo calórico muito maior, e aí foge de ser uma refeição diária, né, que pode ser um hambúrguer no seu jantar, por exemplo, e vai para um caminho de uma refeição mais livre, onde você vai ter o consumo de mais gordura. Né? Então, tipo, bacon. Na parte do molho, é ketchup e mostarda. Maionese já foge um pouco. Dá pra colocar um pouquinho? Claro que dá pra colocar um pouquinho de maionese, tá? Mas não é encharcar o pão de maionese, tá? A questão do bacon, principalmente. Então, cara, não se tem bacon no hambúrguer diário da sua alimentação, do seu processo de emagrecimento. Agora, indo pros queijos, também é muito importante ter esse entendimento que alguns queijos você vai conseguir usar uma quantidade um pouco maior e outros um pouco menos, tá? Até questão nutricional mesmo, por exemplo, uma mussarela é muito mais interessante do que, por exemplo, um queijo cheddar, né? Que é um queijo muito mais ultraprocessado do que a mussarela. Então, mas, Paulo, dá pra usar de vez em quando o cheddar? Eu gosto muito. Claro que dá, tá? Eu tô falando aqui no dia a dia. Se você vai consumir ali na semana, de segunda a sexta, pelo menos 4 vezes um hambúrguer no seu jantar, é muito interessante que você, em sua grande maioria, opte por queijos mais leves, né? Até um queijo branco. Aqui é uma ótima opção de você provar novos queijos, tá? No seu hambúrguer. Queijo bola, um parmesão,
meia cura, queijo branco, uma ricota. Aqui é uma infinidade de opções. Só ter um pouco mais de atenção, principalmente a quantidade, e principalmente ali para queijos mais ultraprocessados, como o queijo cheddar, por exemplo, que vai ter uma concentração de gordura maior do que, por exemplo, uma simples mussarela. Para a gente fechar essa conversa, vou separar mais 3 tópicos aqui rápidos, que é a questão da bebida, a questão da batata e a questão se você vai comer na rua ou vai preparar, tá? Bebida, gosta de algum refrigerante zero? Vá no seu refrigerante zero de preferência. Não gosta de refrigerante zero? Tem vários sucos, inclusive tem conteúdo aqui no perfil mostrando bebidas mais baixas em calorias para você ter ali como uma forma de beber alguma coisa durante a refeição, durante o lanche, tá? Tem suco de refresco de polpa, tem água saborizada, o famoso refrigerantes fake, o que não falta são opções. Vai comer batata? E aí já puxa para um lado mais individualizado, porque depende da margem do paciente, se dependendo de como está o plano estruturado, tem que mexer em alguma coisa para encaixar ali uma batata na air fry, pode ser congelada, de preferência normal, também dá para encaixar um pouquinho, algumas chips. E por último, se você vai preparar esse hambúrguer em casa, você vai comprar. Se você for comprar, se você seguir todo esse plano que eu falei desde o início da nossa conversa, né, questão ali do que você vai colocar, só uma carne, manejar ali na quantidade de queijo, optar por opções sem bacon, sem maionese, sem catupiry, tá? Um hambúrguer padrão, um x-salada clássico, tá? E você vai gastar mais, obviamente. Se você preparar em casa, você vai gastar o mesmo valor, até menos, vai ter uma quantidade de carne, você pode fazer bolinhas, congelar e armazenar para você ter hambúrguer pro mês inteiro, para 15 dias, dependendo da quantidade que você for comer, né? Tá. E você vai ter uma preparação muito rápida, que é só você tirar do congelador, deixar descongelar ali algumas horas antes, preparar, ter ali um queijo, um pão, uma salada, montar e comer, tá? Então, eu particularmente sou do time que prepara, que compra e prepara em casa, até porque você vai ter um controle muito maior de como você vai fazer, a quantidade que você vai usar das preparações, dos ingredientes. E claro, além de você ter o controle de como você vai preparar esse hambúrguer, a quantidade das coisas, os ingredientes, limpeza, higiene na hora de lavar a salada, principalmente a questão, uma das coisas mais importantes, os pontos mais importantes dentro do processo de emagrecimento, de criação de novos hábitos, de novos comportamentos, é criar repertório, criar casca, né? Você tá naquela repetição de conseguir preparar o hambúrguer, você ir minimizando o esforço cognitivo que você, a facilidade que você vai ter de preparar uma refeição como um hambúrguer, é muito diferente se você prepara isso com muita frequência do que você começou a preparar ontem. Tá? Se você nunca preparou um hambúrguer em casa, óbvio que a primeira vez talvez demande um pouco mais de tempo, talvez você não tenha um jeito, mas se isso é colocado em prática com frequência, daqui a pouco você já vai no automático. Você tira do congelador, botou a chapa para esquentar, botou a frigideira para esquentar, em 10 minutos o hambúrguer está pronto, você tem um lanche maravilhoso, muito diferente de um prato de comida comum, você está ali dentro do seu plano de forma tranquila.